Bom dia, dia bom. Simbora, galera, vamos conectar com o Altíssimo, Senhor, entramos na Tua presença, Pai, para te agradecer, Jesus, por mais um dia abençoado. Obrigada, Jesus, pela casa abençoada. Obrigado, Jesus, pela família abençoada. Obrigado, Jesus, pelos filhos abençoados. Obrigado, Jesus, pela paz, pelo amor, pela prosperidade, pela fartura. Obrigado, Jesus, pelas contas pagas com sucesso e a sobra de dinheiro. Obrigado, Jesus, pelo dinheiro ganho inesperado. Obrigado, Jesus, por mais um dia abençoado, próspero. Um domingo de portas abertas, um domingo de fartura, um domingo de alegria, de paz, de amor. Obrigado, Jesus, por nos abençoar nos mínimos detalhes. Nós te amamos, nós te agradecemos, nós te louvamos. Sem ti nós não somos nada, Pai. Somos pó, somos cinza, mas tu és maravilhoso. Só a ti toda honra e toda glória. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E vamos à palavra do Senhor. Vamos de Malaquias 3, 7. Não devemos roubar o Senhor. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós tendeis dito, inútil é servir a Deus que nos aproveita. Termos cuidados em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem piedade. São edificados, sim, e eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, um memorial foi escrito diante dele. Para os que temerem o Senhor, para os que lembrarem do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha, dia que está para vir abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, a sorte que ele não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, a cura estará nas suas asas, e saireis, assaltareis como bezerros de estrebarias, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparado, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao entendimento.
Roubará o homem a Deus, a vida, a saúde, a inteligência, a família, a terra, todos os recursos que utilizamos são de propriedade divina. O Eterno nos concede a oportunidade de usarmos e desfrutarmos de tudo, em contrapartida, nos pede apenas os primeiros 10% do que ganhamos, como forma de reconhecimento e consideração para com ele. Comparado aos acordos comerciais feitos em sociedade neste mundo, esse pedido é bem modesto. Poderia ser o inverso, 90% para ele, pois o que Deus nos oferece é exclusivo. É 10% para nós. A pessoa despreza a bênção, dá lugar à maldição, ao tocar no que é sagrado. A devolução das primícias é o princípio da fidelidade. Por isso são consideradas santas aos olhos de Deus. Em que te roubamos? O dízimo não foi uma ideia humana, mas uma ordenança divina. A palavra dízimo significa a primeira 10ª parte de todos os rendimentos de uma pessoa. O dízimo jamais pode ser a sobra do salário ou ser devolvido somente quando possível, pois ele corresponde às primícias, que é a primeira parte separada para Deus. Já a oferta é uma entrega voluntária, determinada pela fé, pelo amor do próprio ofertante. O prazer em devolver o que pertence a Deus em ofertar funciona como um fenômeno que revela se a convenção é sincera, se a vida espiritual vai bem ou mal. Ao convidar o povo a se voltar para ele, o Altíssimo se referia exatamente à devolução das primícias. Com maldição sois maldiçoados. A desobediência anda de mão dadas com o fracasso. As regras eram claras. Desde o início, a obediência geraria bênçãos e a desobediência, maldição. Que pai não tem prazer em honrar e confiar seus bens a um filho fiel? Porém, muitos dentre o povo rejeitaram obedecer a Deus. Por isso, padeceram pelos próprios erros. Assim acontece hoje. A maldição não é uma ameaça divina, e sim uma consequência da infeliz escolha de desprezar o Senhor, ao invés de honrá-lo. Casa do Tesouro. Grandes cômodos em torno do templo armazenavam as primícias e as ofertas do povo. Havia salas para guardar os cereais, o azeite, a moeda da época, ouro, prata, os objetos valiosos. Esse sistema de armazenamento foi estabelecido pelo Altíssimo e era o que subsidiava o serviço do santuário e o sustento dos sacerdotes e dos levitas, que dedicavam integralmente a vida ao sacerdotício. Quando se negam a entregar a primeira 10ª parte de querem se apossar daquilo que pertence somente a ele. Acha que superiores à palavra no direito de mudar o que estabelece. Outros seja entregar uma parte apenas ao passo que a ordem. Todos os dízimos não é o do nosso jeito, devemos obedecer, e sim de maneira de Deus. O que adianta tentar fazer o certo agindo de forma errada? As janelas do céu. Deus quer ser colocado à prova daqueles que creem e obedecem o que ele diz. Este convite é único em todo o livro sagrado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, feito para testar e atestar a veracidade das escrituras. Se refere às primícias e às ofertas, receber bênçãos abundantes derramadas das janelas do céu. É a recompensa da fidelidade. Assim como a devolução das primícias demonstra a honra a Deus, ela lhe faz questão de honrar generosamente aqueles que o consideram. A sua palavra não deixa dúvida de que os fiéis possuem direitos de privilégio diante dele. Repreenderei o devorador. Somente a fidelidade na devolução das primícias impede a ação de devolver. Já a infidelidade não só retém as bênçãos, como dá liberdade para o espírito devorador. Consumir o fruto do trabalho astuamente, o diabo mina as finanças do infiel, provocando enfermidades, prejuízos, investimentos errados,
dívidas e outros males. Já o fiel recebe de volta multiplicado tudo aquilo que oferece a Deus. Subtraído do altar, o que lhe é devido resulta em perdas muito maiores do que aquilo que foi negado. Em todas as nações vos chamarão felizes. Se já é honroso para nós uma só pessoa admitir que somos felizes e abençoados, imagine todas as nações do mundo. Obediência gera como paz, segurança, prosperidade, determinando o mal que a desobediência provoca, como dor, aflição. Mas a obediência não nos imposta, ao contrário, somos livres para obedecer ou desobedecer. Agora é necessário estarmos cientes que, dependendo da escolha que fizermos, teremos à nossa disposição privilégio na terra, no céu ou sofrimento na vida, após a morte, por toda a eternidade. As vossas palavras foram agressivas para mim. Havia dois tipos de pessoas entre os povos daquela época: aquelas que faziam o que era certo, mas com a intenção errada, e as que deliberadamente faziam tudo errado, apesar disso queriam usufruir dos privilégios divinos. Os era inútil ser fiel a Deus, já que os ímpios prosperavam e eram felizes sem ele. Mas o povo não enxergava que sofriam suas penas, porque vivia de forma religiosa, oferecendo falsos sacrifícios, mostrando uma adoração ao Senhor sem qualquer espiritualidade. Muitos se aproximam do Altíssimo apenas por interesse no que ele tem a oferecer. Não querem compromisso de lhe obedecer, e sim de resolver seus problemas. Eles são meus. Um Deus de tantas posses considera os seus filhos como seu bem mais valioso. Enquanto uns eram hipócritas e o desprezavam, um pequeno grupo lhe obedecia. A este o Altíssimo considerava tão especiais que eram tratados por ele como joias. Da mesma forma, o Senhor considera aqueles que permanecem fiéis em sua presença. Eles se juntaram ao justo todos os tempos, serão poupados no dia do juízo. Já a multidão de justos terá que enfrentá-los para a condenação eterna. Vereis a diferença. O Altíssimo sempre deixou evidente a diferença entre os justos e os injustos, como fez no passado, entre os hebreus e os egípcios. Essa distinção se refere à qualidade de vida espiritual, sentimental, familiar, financeira, física daqueles que obedecem, pois ele tem grande interesse de que as demais pessoas também o conheçam por meio do testemunho de seus filhos. E essa diferença não se limita a esta vida, mas seguirá perpetuamente. Hoje, pode parecer que as pessoas perversas estejam progredindo, mas não será sempre assim. As obras todas serão julgadas, e quanto ao tempo da recompensa chegar, ficará nítido como valeu a pena o esforço de ser fiel a Deus. O sol da justiça. Um novo dia rompe com o nascer do sol. Assim diz a luz, e o calor vence a escuridão e o frio da noite. Da mesma forma será o mais glorioso de todos os dias, dia da volta do Senhor Jesus para os justos. A alegria pelo triunfo da salvação será inexplicável. A metáfora do bezerro preso e do estábulo que ao ser livre salta radiante para a liberdade é perfeita, pois assim será com aqueles que creem. Nada é comparável ao céu, o prêmio máximo para aqueles que sacrificam a sua vontade pela vontade do Altíssimo. Por outro lado, os que desprezam como Salvador não serão justificados. Para este haverá perdão dos pecados e sim prisão eterna, com choro, gemido, ranger de dentes. As palavras finais sobre o Messias se cumpriu cerca de 400 anos depois do homem do Jardim do Éden, até a única possibilidade perfeita da redenção por meio do sacrifício. Por onde a lei sempre apontou, testificamos que nunca faltou o ser humano oportunidades para arrependimento, perdão e salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Deus é maravilhoso e só a Ele toda a honra e toda a glória. Ele dá a gente o direito de desfrutar de 90% de tudo que adquirimos. E Ele só quer 10%. E mesmo assim somos falhos na hora de devolvermos os 10% que é do Altíssimo. Que a gente sejamos pessoas sábias. Que a gente venha devolver os 10% que é de direito do Senhor. Para que na casa dele mantenha mantimento. Para que sejamos prósperos, sejamos abençoados, sejamos as portas estejam sempre abertas a nosso favor, que nós, onde colocar nossas plantas dos pés, seja abençoado. A gente tem, quando a gente obedece a palavra do Senhor, quando a gente é fiel no dízimo, então a gente tem que ser fiel no dízimo, devemos devolver 10% de tudo que conquistamos na casa do Pai. Não é a pessoa primeiro pagar as contas, é primeiro tirar os 10%. Depois, com os 90%, a gente pagar as contas, resolver as nossas questões. É isso que Deus quer de nós. Que sejamos sempre sábios para que possamos administrar bem a nossa vida financeira. E vamos à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu o reino, o poder, a honra, a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos que creem, digam amém, que assim seja, graças a Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente, que Deus nos dê mão abençoada, família protegida, bem multiplicada. Que não tenhamos nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Que sejamos pessoas sábias, pessoas inteligentes e possamos cada dia mais prosperar na presença do Senhor. Que sejamos fiéis no dízimo e nas ofertas. Que Deus nos abençoe em todas as áreas de nossa vida. Em nome de Jesus. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em nossas vidas. Que tenhamos um domingo abençoado, um domingo extraordinário, um domingo de portas abertas, um domingo de família, um domingo feliz. Um domingo de paz, de amor, de sucesso. Fiquem na santa paz do Senhor. Tenham um dia extraordinário, um dia abençoado. Cheiro.